Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente querida, gente amada, o Paz e Bem de hoje começa fazendo um resgate. Durante as próximas segundas-feiras, nós vamos falar sobre o dossiê Teologia da Libertação. Então, hoje, 11 de março de 2024, nós vamos conversar sobre a origem da teologia da libertação. A origem da teologia da libertação. Então, na primeira fase da teologia da libertação, década de 1960, então nós temos a gestação e o nascimento dessa teologia genuinamente latino-americana e caribenha. A teologia da libertação é herdeira das intuições do Concílio Ecumênico Vaticano II. Que ocorreu na cidade de Roma nos anos de 1962 a 1965. Portanto, é considerado, para os pesquisadores da história da Igreja Católica, o maior evento da Igreja Católica no século XX. Ao final do Concílio Ecumênico Vaticano II, ali em 1965, acontece o primeiro pacto das catacumbas da Igreja servidora e pobre, onde participaram 42 pessoas, segundo o meu amigo José Oscar Beoso. Muitos 7 bispos brasileiros, que nós poderemos falar deles mais para frente, nas próximas segundas-feiras, quando formos falar especificamente dos 2 pactos das catacumbas. Este de 65 e o mais atual de 2019. Isso 65. Em 68, portanto, 3 anos depois, acontece a segunda conferência do episcopado latino-americano, na cidade de Medellín, na Colômbia, em 1968. Para você bem entender a teologia da libertação, você tem que entender a Conferência de Medellín. Ela é uma conferência profundamente profética, profundamente aberta às inspirações do Vaticano II. Então, da Conferência de Medellín, seu capítulo sobre a pobreza da igreja. É na Conferência de Medellín que pela primeira vez se reflete a palavra libertação. Então, Medellín foi a precursora da libertação, dessa palavra que complementa a teologia. Medellín efetiva a opção radical
e evangélica pelos pobres. Medellín é o retrato de uma igreja de pastores profetas que não se calavam, mesmo sabendo dos riscos em plena ditadura militar. Então, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, nós já temos, portanto, o contexto histórico, social, político, religioso, econômico em que está a teologia da libertação. Ditaduras militares por toda a nossa América Latina e Caribe. No Brasil, de 1964 a 1985. Não há o que se comemorar. Ditadura não tem que se comemorar, tem que se combater, tem que se denunciar, tem que exigir que apareçam as pessoas desaparecidas, para que as famílias dessas pessoas possam, enfim, ter um pouco de paz. É nesse momento da história do continente, nesse momento da história do Brasil, que a teologia da libertação, seguindo as intuições do Concílio Ecumênico Vaticano II e da Conferência de Medellín, se faz presente no meio do povo. Porque a verdadeira teologia, ela é feita sempre a partir, no meio e do lado do povo. Por que é? Por que ela é da libertação? Porque ela vem para libertar a própria teologia. Aquela teologia feita lá na Europa. Uma teologia que vinha de cima para baixo. A teologia da libertação, ela é feita de baixo para cima. A base, as comunidades eclesiais de base, são o lugar teológico da teologia da libertação. O povo santo de Deus é o lugar teológico da teologia da libertação. O objeto de estudo da teologia da libertação é Jesus de Nazaré em sua opção radical pelos pobres. Jesus é o grande pobre. Portanto, é o nosso objeto principal de estudo. Então, ao se debruçar sobre a temática da pobreza, a teologia da libertação mira na prática, na pedagogia de Jesus de Nazaré, que se fez ser humano, que se fez gente como a gente, no meio de muita gente. Então, o que é teologia da libertação? É o pensar da fé como fermento de transformação histórica. É a reflexão da vida da comunidade cristã enquanto comprometida com a libertação. Uma teologia que quer levar a sério a história e a responsabilidade histórica dos cristãos e cristãs. É onde a fé exerce uma função de construção social.
A novidade da teologia da libertação não está somente no desafio histórico. A teologia da libertação, ela está na história, mas ela não está somente no desafio da história. A teologia da libertação já foi precedida pela doutrina social da Igreja, pela teologia política europeia e, mais ainda, pela teologia dos sinais dos tempos, tal como foi proposta e praticada pela Gaudium et Spes. O grande documento, um dos grandes documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, irmã querida, irmão querido, a novidade da teologia da libertação está também, e sobretudo, no modo de elaborar a temática, isto é, a praxis da libertação. Trata-se da vinculação íntima, claro, íntima sim, mas não rígida, entre teologia e prática. Entre teologia, e vida de fé. Com efeito, o método da teologia da libertação não é dedutivo, mas nem menos indutivo. É os dois. Isso quer dizer, é um método dialético. Trata-se simplesmente da interpretação mútua entre evangelho e vida. Essa relação mútua, gente, entre teoria e prática, vale inclusive para nós, teólogos e teólogas. Este efetivamente deve estar ligado concretamente e não só teoricamente com a praxis de fé da comunidade eclesial de base. Assim, inserido na comunidade de fé e caridade, poderá praticar uma teologia a partir de dentro da própria comunidade e não da sacada. Teologia da libertação é feita no meio do povo. A teologia da libertação se encontra na base, olha vocês, hein? Na base da teologia dos padres e da revelação bíblica. De fato, essa relação definiu a primeira grande teologia, a patrística, a teologia dos grandes padres, dos santos padres. De fato, essa relação definiu a primeira grande teologia, a patrística. Os teólogos nesse tempo eram simultaneamente doutores e pastores. A teologia dos padres era profundamente ligada à problemática concreta que viviam eles e suas igrejas. Nisso, a teologia da libertação se apresenta menos nova que parece à primeira vista. Porque hoje ainda a teologia da libertação está ligada à problemática concreta de nossas realidades, concreta de nossas comunidades, de nossas paróquias, de nossas dioceses. E por isso é tão perseguida, por isso é tão maltratada, porque se importa com o povo santo de Deus. Depois,
a relação teoria e praxis está no próprio fundamento da revelação bíblica. Teologia da libertação nasce da Bíblia, da revelação, da palavra de Deus. Explica-nos a Constituição Conciliar sobre a revelação que Deus se revelou, abre aspas, com gestos e palavras intimamente conexos entre si, de modo que as obras, entre parênteses, praxis, manifestam e corroboram a doutrina, e esta, entre parênteses, teoria, proclama e elucida as obras. Fecha aspas. Dei Verbum, capítulo 2. Então a teologia da libertação segue as constituições do Concílio Ecumênico Vaticano II. Antes da teologia da libertação ter despontado, no final dos anos 60, já havia na Igreja, na América Latina, toda uma praxis libertadora. Jovens, adultos, comprometidos, comprometidas, que hoje nós falamos leigos e leigas, comprometidos, comprometidas, irmãs, religiosos, padres, bispos. Essa turma que veio dos grandes movimentos bíblico, ecumênico, da ação católica especializada, essa turma toda veio abrindo caminho para nós que estamos aqui hoje. Eles nos precederam, elas nos precederam. Antes do teólogo da libertação, nós tivemos o bispo profético, o leigo comprometido, as comunidades libertadoras. Isso ali nos primórdios dos anos 60. A coisa estava mudando. As visões foram se clareando. O Concílio Ecumênico Vaticano II abriu as portas e as janelas para o mundo moderno. E Medellín foi mais ousada que o Concílio Ecumênico Vaticano II, porque Medellín atualiza a mensagem dentro de um contexto de terror, de mortes, de mentiras, de perseguições dentro e fora da igreja. A teologia, portanto, veio num segundo momento. E veio como expressão dessa prática libertadora da igreja. Isso significa que a teologia da libertação é a teologia de uma igreja de libertação. De uma igreja que opta solidariamente pelos pobres. A teologia da libertação colocou um único pobre no centro da discussão. O pobre primeiro, o pobre maior, o pobre Jesus de Nazaré. Assim como todos nós que estamos no seu segmento, ele soube dialogar, soube respeitar, soube ir ao encontro daqueles que ninguém queria dialogar, daqueles que ninguém queria encontrar e daqueles que não eram respeitados por ninguém. As pessoas empobrecidas. Jesus, como grande exemplo
e como fundador da teologia da libertação, nos ensina que nós devemos sempre estar a caminho, em saída, em direção às periferias sociais, pois são nas periferias que a teologia da libertação acontece. Evidentemente, a teologia da libertação não é mero reflexo de uma fé de libertação. É também reflexão dessa fé. E por isso, esclarecimento, purificação, aprofundamento, sistematização. Quer dizer, a teologia da libertação ilumina e estimula a vida e a prática da igreja concreta. Há, certamente, uma relação recíproca entre ação e reflexão na igreja. Fé e teologia. Contudo, a teologia é mais efeito que fator dessa prática da fé. E só é fator porque antes é efeito. Extraída de seu contexto vital, no qual nasce e se desenvolve, a teologia da libertação se torna incompreensível. Por isso mesmo, para conhecê-la, não basta ler artigos ou livros de teologia da libertação. É preciso ainda e, sobretudo, vincular esses últimos ao humus eclesial e social, de onde surgiram e que querem interpretar e iluminar. É, portanto, de dentro do processo, feito de sofrimento e esperança, que se faz e que se entende a teologia da libertação. Do alto e de fora, ela se torna inteligível. Só entendem de teologia da libertação dois tipos de pessoas: os pobres e os que lutam pela justiça. Ou seja, os que têm fome de pão e os que têm fome de justiça. E se solidarizam com os primeiros. E ao inverso, não entendem e nem podem entender de teologia da libertação todos os satisfeitos, os fartos e os acomodados com o status quo. Isso significa que na base e antes de toda a teologia existe uma opção de vida, uma experiência determinada de fé, uma tomada de posição diante do mundo concreto em que vivemos. É a partir desse pré-teológico que se é globalmente a favor ou contra a teologia da libertação. Importa, pois, entender a teologia da libertação em seu locus, em seu lugar. Discutir a teologia da libertação sem ver o pobre é errar de mira e não ver o problema central dessa teologia. Pois a questão de fundo da teologia da libertação não é a teologia, mas a libertação. Não é o teólogo, mas o pobre. Pode-se, hipoteticamente, destruir a teologia da libertação. Contudo, o problema que ela levanta não se resolve com isso. Nesse instante, nesse momento, eu quero rezar com vocês a passagem do Evangelho de Lucas 4, versículos 14 a 30, que nos dará base para refletirmos durante a semana sobre a origem da teologia da libertação. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. No sábado,
entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele e se admiravam com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: Com certeza vocês vão me dizer aquele provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua pátria todas as coisas que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu lhes garanto, nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade eu lhes digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. O céu então ficou fechado por 3 anos e meio, de modo que houve grande fome sobre toda a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, e sim a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Quando ouviram isso, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. E o levaram até o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair lá de cima. Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguia seu caminho. Retomando, e aí em casa, durante a semana, vocês reflitam essa passagem do Evangelho. A teologia da libertação nasce, portanto, da herança profética do Concílio Ecumênico Vaticano II, que ao voltar às fontes da fé cristã, fez com que a igreja espalhada pela América Latina e Caribe, a partir da Conferência de Medellín, relesse e revisse sua história a partir da pedagogia e prática libertadora de Jesus de Nazaré, e se deixasse inundar por sua palavra e por suas ações, tomando a decisão de se colocar ao lado dos pobres. Esta decisão incomodou os poderosos, que não tiveram dúvidas que para calar a muitos, a solução seria responder com violência e assassinatos. O contexto era o das ditaduras militares na América Latina e Caribe, patrocinada pelos Estados Unidos. Em suma, uma teologia contextualizada ligada a 2 eventos fundamentais da Igreja: o Vaticano II e sua teologia, e a Conferência de Medellín, que foi a prática do concílio no continente. A Igreja do continente vivia sobre o impacto dos movimentos sociopolíticos de libertação, da teoria da dependência, da pedagogia de Paulo Freire e de outros fatores culturais. Antes do Vaticano II,
se assistia à missa. Depois dele, se participa da celebração eucarística. Quem assiste, comporta-se passivamente. Quem participa, atua. Quem diz missa, pensa num rito pronto. Quem fala de celebração eucarística, entende-se envolvido no momento de vida. Já dizia o meu saudoso amigo, irmão e professor, Padre João Batista Libani. No final da década de 1960, o padre dominicano Gustavo Gutierrez, nas periferias de Lima, no Peru, em suas assessorias, no meio daquela gente simples, ia trabalhando uma ideia baseada na situação real dos pobres. Gutierrez via neles o rosto do Cristo crucificado, do Cristo desprezado pelos seus, do Cristo desfigurado, como tantos rostos espalhados pelo continente. Era preciso libertá-los. Era preciso libertá-los. Com a conferência de Medellín, tendo Gutierrez sido um dos teólogos especialistas a participar dela, sabedor de que ali estava se colocando em prática o adornamento querido por São João 23 e as propostas do Vaticano II, principalmente aquelas brotadas da Constituição Pastoral Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes ousou, em termos conciliares, em ser o primeiro documento na história da Igreja em que um concílio toma posição em face das realidades terrestres, de maneira positiva, sob a perspectiva da fé. Vê nelas a presença criadora e salvadora de Deus. O conflito interpretativo dava-se então entre a visão conservadora, que dividia a realidade humana em natural e sobrenatural, e a visão integradora e integrada da transcendência e imanência. Na primeira perspectiva, entram os movimentos espiritualistas daquele tempo e os movimentos religiosos de hoje em dia, enquanto a teologia da libertação insere-se nas esteiras da segunda, da transcendência e da imanência. Tão forte o dualismo impregna a mente tradicional e fundamentalista que até hoje persiste tal tensão. Nas próximas segundas-feiras, continuaremos falando sobre a origem da teologia da libertação, dos seus autores, das suas autoras, do contexto histórico. Por isso, convido você a estarmos sempre juntos, todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã, aqui no Paz e Bem. Gente querida, gente amada, paz e bem, vida longa e próspera.